produzir esse vídeo, pesquisamos a opinião de alguns urologistas, que é o especialista nesse assunto, para trazer para vocês as respostas que muitas vezes vocês nos solicitam em consultas, porque seus parceiros, muitas vezes com vergonha, pedem para que vocês tirem essas dúvidas aqui com seu médico ginecologista. O assunto é da urologia, mas a gente está trazendo em função da curiosidade que foi despertada aqui no consultório. Ultimamente, o tamanho do pênis tem sido motivo de grande interesse, com um crescente número de homens buscando ajuda profissional para tratar de um membro muitas vezes pequeno, e eles ficam insatisfeitos com essa condição. A pergunta que está sempre em debate: qual é o tamanho ideal do pênis? Um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Universidade do Novo México mostra que as mulheres preferem pênis ligeiramente acima da média. A pesquisa ainda revelou que as mulheres preferem pênis ligeiramente menores quando os relacionamentos são de longo prazo, optando por um modelo de pênis cuja média é em torno de 16 centímetros de comprimento e em torno de 12 de circunferência. No entanto, o tamanho é mais importante e mais considerado durante encontros eventuais, casuais, já que as mulheres, nesses casos, optam por um pênis de 16,3 centímetros com uma circunferência de 12,7 centímetros, quando os encontros são casuais. Do ponto de vista médico, a definição de pênis pequeno geralmente é considerada uma distorção da autoimagem masculina denominada de dismorfobia. Ou seja, o homem tem um membro de tamanho normal, mas ele passa a considerar aquele pênis pequeno. Ele fica insatisfeito com a sua condição. Os parâmetros utilizados na medicina e que definem os limites de normalidade consideram micropênis como o membro flácido com comprimento inferior a 4 centímetros, ou, quando ele está ereto, menor do que 7 centímetros, o que é bastante raro no dia a dia e na observação que a gente obtém a nível de avaliação. O tamanho do pênis em repouso não importa, é no estado ereto que ele exerce a sua função. O prazer feminino independe do tamanho do pênis, mas sim de um conjunto de fatores que cerca o ato sexual. O clima, o desejo, o grau de excitação, a habilidade do parceiro, isso é que importa. A maioria das vaginas tem uma profundidade em torno de 9 a 12 centímetros. O trauma psicológico do pênis pequeno pode ser induzido desde a infância por comparação entre crianças da mesma faixa de idade. Muitas vezes até pela própria ansiedade dos pais em relação ao aspecto anatômico dos genitais de seus filhos. Muitas vezes os próprios pais contribuem para criar essa inquietação nos homens, nos jovens, nas crianças. É bastante frequente mães levarem seus filhos um pouco gordinhos, às vezes, aos consultórios de urologia por acharem que os pênis deles são menores do que o dos primos, dos amigos, das pessoas próximas, do que eles gostariam que fosse. Na verdade, não há um tamanho ideal de pênis. Quase todos cumprem muito bem o seu papel, dando prazer tanto ao homem quanto à mulher. O pênis atinge seu tamanho definitivo por volta dos 16, 17 anos de idade e 80% dos pênis eretos situam-se entre 11 e 16 centímetros de comprimento, sendo a média 14 centímetros de comprimento. A medida mais comum é essa, em torno de 14 centímetros. A cirurgia de alongamento peniano tem indicações precisas e bem restritas. Em princípio, ela é indicada apenas para os casos de amputações penianas parciais por conta de um câncer ou naqueles chamados de micropênis. O Conselho Federal de Medicina tem uma legislação própria sobre esse tema. Na verdade, o que se observa na prática diária dos consultórios de urologia é que a grande maioria dos pacientes com queixa de pênis pequeno apresentam-se com o órgão rigorosamente dentro das medidas consideradas como normais para o homem adulto, respeitando as variações. Muitos desses indivíduos que procuram os urologistas são indivíduos obesos, com pênis parcialmente coberto pela gordura pré-púbica ou pessoas altas com pênis proporcionalmente pequenos. Então eles ficam muitas vezes insatisfeitos. Mas a dimensão está dentro da normalidade. Bombas de vácuo, medicamentos, aparelhos esticadores ou semelhantes vendidos na internet não são aprovados pela Sociedade Brasileira de Urologia e os milagres a eles atribuídos não têm comprovação científica, não há estudos sobre as consequências do seu uso. Portanto, preste
bastante atenção, nós não aconselhamos e é melhor não arriscar o uso desses aparelhos com essas promessas falsas. A injeção de produtos ao redor do pênis a fim de aumentar a sua espessura costuma falhar tanto pela reabsorção posterior da substância injetada, sendo necessária nova aplicação do produto, como também pela formação de bolhas, quando são produtos de enchimento, preste atenção, e também pode provocar retração na pele do pênis, criando aspecto estético bastante estranho e na maioria das vezes bem pior do que estava antes. Vale lembrar que eu estou me referindo a substâncias que são usadas como enxertos, tá certo? Não estou falando dos vasodilatadores, que também são injeções penianas e que têm indicação pelos urologistas. São coisas distintas que nós estamos falando. O que a gente pede é para que vocês orientem seus parceiros para confiar em si mesmo. Assuma o próprio corpo e sempre encontrará uma maneira de satisfazer uma mulher e se sentir mais encorajado e proporcionar mais prazer para sua parceira. Ao mesmo tempo, o prazer e a sexualidade são muito mais complexos que uma simples questão de tamanho de pênis. Tanto que se observa hoje uma variação nas formas de prazer muito grandes, com sexo oral e outras brincadeiras sexuais que são introduzidas na relação. A harmonia e diversos outros fatores psicológicos são muito mais importantes para o sexo e para os relacionamentos. Peça para que seus companheiros aprendam a escutar as suas parceiras e observar como elas estão se sentindo dentro do relacionamento e não apenas ficar preocupados com o tamanho do pênis, como se estivesse medindo força. Isso é o que realmente importa, é o prazer, a amizade, o carinho e ouvir a parceira. O amor recheado de chamego é sim o que vale a pena valorizar. E para finalizar, para você que acha que tamanho é tudo, não esqueça da importância de partilhar o prazer, de ouvir, das técnicas e também da experiência. Bem, minha amiga, fizemos esse vídeo sobre esse assunto por sermos frequentemente questionadas aqui no nosso consultório por nossos pacientes. Observa que não é um assunto da ginecologia, é um assunto da urologia. Mas como esse tema vem à tona aqui nas nossas consultas, resolvemos trazer para vocês. Temos procurado produzir esses vídeos com questões aqui do consultório, questões que são trazidas por nossos pacientes. Por isso, quero pedir para você que se ficou até aqui, até o final, para deixar alguma sugestão de conteúdo para que a gente produza outros vídeos, tá? Porque é muito importante a sua participação. E eu quero que você indique sugestões